Fala pessoal, é pessoal aqui. Hoje eu vou trazer mais uma novidade aqui. Eu vou ensinar para vocês como deployar uma Cloud Function utilizando Terraform na GCP com o Nest.js. Vocês vão entender até o final. Para me inspirar, eu vou estar me baseando livremente nesse tutorial aqui, que é da própria Google, né, da GCP. Agora, o primeiro passo mesmo é vocês entrarem nesse site aqui, que eu vou estar pesquisando no Google como criar um projeto Nest. Vou clicar no primeiro link, basicamente. Lá você vai encontrar dois comandos de terminal, que eu vou estar mostrando aí na tela, e vocês conseguem rodar eles no seu terminal para poder criar seu primeiro projetinho aí. Bom, aí na sua tela vão ter dois comandos. O primeiro é para instalar o Command Line Interface do Nest, que é o CLI, que serve para executar operações dentro do Nest. Por exemplo, criar módulos ou criar projetos, beleza. Agora, o segundo comando é para criar o projeto de fato. Uma vez que você instala globalmente o Nest CLI, ele vai estar disponível na sua máquina e você vai conseguir acessar ele usando o comando Nest dentro do seu terminal. Bom, esse processo pode ser um pouco demorado, porque ele demora um tempo para instalar todos os pacotes, e as dependências do Nest somam mais de 100 MB. Com isso, a pasta do projeto foi criada na minha área de trabalho, que foi onde eu abri o meu terminal e executei o comando, então agora eu posso abri-lo com o meu editor favorito de texto, que no caso eu vou utilizar o VS Code para esse tutorial. A princípio a gente tem um projeto bem padrão aqui do Nest, mas a gente vai trabalhar então em cima desse projeto para poder fazer os scripts, para poder fazer o deploy dentro da GCP utilizando as Cloud Functions. Bom, o primeiro passo agora é instalar esse pacote NPM, que é o Google Cloud Functions Framework, que ele auxilia a gente a testar e emular o ambiente dentro de uma Cloud Function. Isso vai ajudar a gente a rodar a nossa function localmente, simulando o ambiente da GCP. Agora, o próximo passo é criar um novo script NPM que vai executar essa Cloud Function que a gente está fazendo, utilizando o comando do Google Cloud Functions Framework. Aqui eu cometi um pequeno erro, né? Ao invés de escrever npm run build, eu escrevi nest run build. Bom, então agora eu criei dois arquivos index e main. O main ele vai rodar de maneira server e o index é para rodar de maneira serverless, né? Quando for deployado dentro da GCP. Ou seja, o index vai ser rodado quando eu estiver utilizando o Functions Framework localmente, ou então quando ele estiver deployado dentro da GCP. Já o Nest, ele vai utilizar o main. Bom, explicando em linhas gerais o que eu estou fazendo, eu estou basicamente criando um Express, né? Um roteamento utilizando o Express, passando pelo Nest. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vai criar um servidor Express, o Nest vai chegar e vai carimbar as rotas nele, que aí ele vai passar a rotear as rotas do Nest. Que eu estou criando a promise, né? Que é para ele poder esperar, carimbar, para depois inicializar a instância, que eu vou explicar mais para frente. Aí, depois, eu pego e crio o adapter, né, para o Express. Depois eu carimbo usando o create aí. E aí eu habilito o course e retorno a inicialização. Depois disso, eu crio um middleware aqui. Por que eu estou criando esse middleware, né? Vou explicar rapidinho. O middleware ele serve para esperar que o servidor se inicie para assim encaminhar para o roteamento. Ou seja, antes de chegar em qualquer rota do Nest, eu vou esperar o servidor iniciar. Porque como é serverless, né? A gente tem sempre que contar com o cold start que vai acontecer na inicialização de cada instância. Então, primeiro eu tenho que esperar a inicialização completa do servidor, ou seja, terminar de rodar a função create nest server, para aí então permitir que encaminhar para as próximas rotas. Isso só vai ser afetado lá no cold start. Aí então eu exporto o server como main, né, que é para ele ser acessível pela Cloud Function Framework e dentro da GCP. E agora eu vou trabalhar dentro da main. Bom, e aí a main serve basicamente para rodar o Nest Start tranquilamente utilizando o listen, né? Vocês reparam que dentro do index não tem o listen, né? O que acontece é que quando a gente executa serverless, a gente não pode dar o listen porque aí ele vai travar a execução ouvindo a porta, e não é isso que a gente quer. O GCP ele vai autogerenciar só passando na instância Express. Bom, aqui a gente tem o rec e o raise, que são duas variáveis inutilizadas, e eu coloco um underline antes para dizer que eu não vou utilizar mesmo e porque eu tenho aqui, porque ele fica reclamando. É isso. Bom, e agora é a hora que eu rodo o comando de testar a função, que vai testar localmente a minha função. O problema é que dá erro por causa daquela questão que eu comentei, que eu digitei nest run ao invés de npm run. Então eu vou arrumar e vou ficar triste durante o vídeo, mas acontece. Bom, e aí eu tento rodar novamente, agora sem o problema do nest run build, e para minha surpresa dá erro de novo. Por quê? Eu demoro um tempo para descobrir, mas no fim eu descobri por causa de uma configuração do TypeScript, que é o ECMAScript Module Interop. Bom, e a solução foi abrir o tsconfig.json e setar o ES Module Interop para true.
e assim eu permiti a interoperabilidade entre os módulos como o JS e o TypeScript. Foi aí que eu rodei o comando novamente e funcionou. Eu recomendo que vocês abram o navegador de vocês e testem a porta que ele falou que abriu ali e vejam se funcionou. No meu caso ele printou o Hello World, que é o projeto padrão do Nest, então tá tudo certo. No caso então eu utilizo o npm run start e funcionou também, o que significa que ele está funcionando tanto como Cloud Function quanto como server. Agora a gente vai então para a parte do Terraform, na qual eu me baseei nesse tutorial que está aparecendo aí na tela. Bom, é bom antes de começar a fazer essa parte, se você tenha criado um projeto dentro da GCP, eu já tenho o meu, então não vou criar de novo. Mas então, se você precisar disso, dá uma olhadinha em outros vídeos aqui do canal. Bom, antes de mais nada, tem que criar o bucket dentro da GCP. Eu já criei em outro tutorial, que no caso foi de Vue, e então eu não vou precisar criar de novo. É o tf-test-epperson-state. Nesse bucket vai ficar armazenado o controle da infraestrutura que o Terraform vai gerar. Por exemplo, se ele alterar alguma coisa na function, ele armazena esse estado aí dentro. E assim ele tem controle total sobre os recursos que ele está controlando. Bom, com a pasta Terraform na raiz do projeto já criada, eu crio o backend config.tf. Nesse local armazena informações como a versão mínima do Terraform exigida e qual bucket será utilizado para o gerenciamento. Pelo menos eu separo dessa forma. Além disso, a gente vai ter aí então a pasta na qual vai ser armazenado o estado desse recurso específico. Por exemplo, a gente quer armazenar isso aí é uma Cloud Function. Se eu quero armazenar uma Cloud Function, eu posso botar algum prefixo para escolher uma pasta dentro do bucket na qual eu posso armazenar. O bucket é como se fosse uma pasta onde você guarda arquivos do seu sistema operacional, só que dentro da nuvem. Bom, então eu vou criar aqui o deploy.tf, no qual a gente vai colocar as informações sobre o deploy da Cloud Function em si. Eu vou começar declarando umas variáveis locais, que provavelmente vão ser acessíveis em todo o projeto. Qualquer valor que você tiver que vá ser reutilizado em vários locais do projeto, você pode pôr aí. Inclusive no final do vídeo eu vou ensinar como separar em projetos diferentes para desenvolvimento e produção. Agora eu seto aí o provider como Google, né? E coloco o projeto e a região na qual eu quero que seja deployada a nossa fonte. Agora é a parte de criação do bucket, eu vou copiar o código que está aí no site e vou utilizar ele aqui. Aí eu vou pegar, eu não vou utilizar a parte do random e vou alterar ele levemente para poder pegar e botar o nome da nossa function. Você só tem que garantir que esse nome não está sendo utilizado por outra pessoa, porque esse nome é único e global. Então, se garanta disso antes de criar a sua function. Bom, aqui eu vou garantir um nome único para minha função, vou botar o nome dela mesmo, que eu acho que ninguém nunca pôs esse nome. Então eu vou colocar a região como a que está na minha variável local. Como eu disse, ela está sendo utilizada em vários locais, então por isso a gente cria a variável local. E você está uniforme para false, porque sim. Bom, agora eu vou seguir colocando a parte de zipar o arquivo, que eu copiei ali do site. E agora é só eu botar o diretório fonte. Eu vou ter que alterar o diretório fonte, porque o Nest, por padrão, ele builda dentro da pasta dist. Então eu tenho que alterar aqui para fazer com que ele pegue a pasta dist e zipe ela na hora de mandar para a nuvem. Bom, agora é o node recurso, né, que a gente vai copiar aqui, que a gente vai pegar o que está na pasta temp, que a gente colocou no node de cima de data, de arquivo, né, e vai mandar ele para a nuvem, para dentro do Cloud Storage, onde vai ficar o código fonte da nossa aplicação. Porque toda Cloud Function precisa ter um código fonte correspondente dentro do Cloud Storage. Bom, agora a gente copia aqui também e joga o node de recurso mais importante, que no caso é o da Cloud Function em si. Aqui a gente vai poder mudar coisas como o runtime do Node, o entry point, lembra que eu disse que era main lá no começo e a gente colocou main lá no package.json? Então, basicamente isso. Além disso eu vou trocar alguns atributos mais básicos assim, como por exemplo o nome, aqui a região também é importante, a descrição. Eu vou colocar qualquer coisa aqui na descrição, beleza? Eu posso até tirar na verdade. E aí, aqui também tem configurações da máquina, por exemplo, com a quantidade máxima de instâncias e entre outros. No caso aí, agora eu vou jogar os últimos dois nós que faltam, porque eles já vão funcionar normalmente. Esse penúltimo ele serve para permitir que qualquer usuário possa invocar a função. Vocês podem ver que ele tem aí all users, né? Então significa que qualquer pessoa vai poder invocar essa função publicamente. Bom, como todo projeto profissional, a gente tem que fazer uma distinção clara do ambiente de desenvolvimento e produção. E para isso eu vou utilizar aquele script que eu já utilizei em outros locais, que vai basicamente receber uma variável de dev ou prod dentro do meu arquivo Terraform. Bom, além disso eu vou criar o arquivo Makefile, que vai servir para ter os scripts de deploy da nossa aplicação. Vocês podem baixar no Makefile for Windows, né? E aí, além disso, eu também recomendo, se vocês não fizeram isso,
que vocês tenham o gcloud CLI instalado. O gcloud CLI ele vai autenticar você e vai permitir que você faça o deploy. Além de se estar autenticado, é muito importante que você rode o comando gcloud auth application default login. É só você abrir e vai aparecer a aba lá de logar com o Google e você loga. Eu vou começar aqui setando então o comando de deploy. Ele vai, primeiro de tudo, dar o npm rebuild. Como vocês podem ver aqui no package.json, a gente tem o comando npm rebuild, então ele vai rodar esse comando aí. A gente vai entrar dentro da parte Terraform, porque a gente vai executar sempre esse comando a partir da raiz do projeto, que é onde está o makefile. Depois, o que vai acontecer é que a gente vai dar Terraform init, colocando o upgrade aí, né, para inicializar o Terraform. Depois a gente vai procurar por update. Aí, depois disso, a gente vai começar a parte de selecionar o workspace, que é basicamente como a gente vai diferenciar os ambientes de desenvolvimento e produção. Só que tem um porém, se esse ambiente não tiver criado, a gente vai ter que botar um ou aí, né? Que se esse ambiente não estiver criado, a gente vai ter que criar ele, utilizando esse comandinho aí, Terraform Workspace New, e passa o stage. Bom, aí agora a gente coloca aqui um Terraform Apply, para botar, passando a variável de stage, né? Para poder passar a variável dizendo em qual estágio a gente quer deployar. A partir de agora é só criar os dois scripts, deploy dev e deploy prod, passando o stage igual a dev e stage igual a prod, respectivamente. Com isso, a gente vai conseguir fazer toda a preparação e o deploy de maneira 100% automática, só digitando o comando. Bom, agora a gente vai testar o nosso comando de dev, que ele chamou deploy prepare, passando o stage, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, rodando ele primeiro o build, depois ele executa o Terraform. Vocês vão ver que ele vai dar um vermelho aí, que é porque ele não encontrou o ambiente de desenvolvimento, e aí ele criou o workspace, né? Aquele ou lá que a gente tinha falado, ó, ali, ó. Bom, aí ele mostra todas as alterações que são possíveis, que vão ser feitas aí quando a gente aplicar o Terraform. E eu dou yes e vai dar erro. Bom, o erro aí no caso foi porque eu não tinha as APIs ativadas. Como o projeto é totalmente novo, o de vocês pode dar isso também. Então é bom vocês ativarem a API. Conforme vocês forem digitando, ele vai falando as APIs que vocês vão ativar. E eu vou mostrar aí quais eu tive que ativar. Algumas eu cliquei só em criar, outras eu cliquei lá em ativar espontaneamente e basicamente foi isso. No caso, se vocês repararem, eles deixam até um link aí no erro, mandando você diretamente para a ativação dessa API. E aí, como vocês podem ver, eu tive que ativar a Cloud Functions API, a Cloud Run API e a Cloud Build API. Todas elas deram erro individualmente, e aí eu tive que sair ativando cada uma delas. Seria mais interessante se ele mostrasse todos, né? Mas ele não mostra. Bom, e aí no fim, finalmente consegui fazer a primeira build com sucesso. E ficou bem bacana aí o resultado. Bom, e aí no fim, esse é o processo mais demorado, né? Que ele está basicamente substituindo a função, caso ela já exista, ou então criando, no nosso caso, né? Como é a primeira vez. Você pode acompanhar o processo de criação tanto ali pelo terminal, quanto aí nessa interface que eu estou mostrando aí do Cloud Functions. Aí você consegue ver de maneira na UI, né, da GCP, que está funcionando em tempo real, e ali você consegue também ver no terminal. E no fim, ele ainda teve a coragem de me dar mais um erro, apesar de já ter chegado perto. Então eu tive que investigar, né? Nesse caso foi um problema de health check. O problema de health check significa que a função, na hora de ser deployada, ela falhou na checagem, porque quando ela é deployada, a GCP manda uma request para ela para ver se ela está ok. Se ela responder certinho, tá ok. Se ela crashar, significa que está tudo errado. No caso aí, foi porque eu não mandei os pacotes, o package.json e nem o tsconfig, que são necessários na hora de colocá-la na GCP. Então, basicamente, eu mandei sem as dependências. Você pode ver que ele reclama do Nest.js Core. Para solucionar isso, eu baixei um pacote npm chamado copy.cli em dev dependencies, que ele basicamente vai mover os arquivos tsconfig.json e package.json para dentro da disk, copiando eles lá para dentro. É importante fazer com o pacote npm porque esse comando vai funcionar para qualquer sistema operacional, já que é um pacote npm. Bom, agora sem pegadinha realmente funcionou e vocês podem ver que a function agora está certinha ali dentro da GCP e também no terminal apareceu uma mensagenzinha de sucesso. Então, com isso, a nossa function está publicamente acessível e pode ser utilizada por qualquer pessoa ou front-end. Bom, agora como prometido, a gente vai fazer a diferenciação de desenvolvimento e produção e para isso a gente vai usar as variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente vão ser passadas para a nossa function dentro do build config e a gente vai fazer o que? A gente vai pegar exatamente a variável que vem do stage ali, do variables, né, no caso, que a gente configurou.
Ou seja, quando ele passar, a gente vai setar. A gente pode até fazer mais, a gente pode concatenar o nome da nossa função com o state e até, quem sabe, botar um projeto diferente para cada stage, utilizando o JSON ali, né, no Terraform. No caso, eu vou botar o mesmo projeto nos dois, né, já que eu não criei um projeto de dev e um de prod. Mas aí no fim, quando a gente deployar pela próxima vez, vocês podem ver aqui agora que ele está com a variável de ambiente stage setada. E a gente pode até criar um arquivo de constant, uma classe constant, na qual a gente vai acessar dentro do Node utilizando process.env, né? E é isso. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham conseguido deployar com separação de ambiente, com Terraform, tudo certo. E é isso, cara. Deixem seu like aí se você viu até o final e se conseguiu. Se não conseguiu, deixe seu comentário. E é isso. Deu trabalho pra caramba fazer isso aqui, hein? Mas espero que vocês tenham gostado.